e tem um cara bêbado jogado ali no chão. Porém, a gente vai descobrir que esse cara bêbado ali no chão é o mentor. Parece que a cada vez que você pensava assim, pô, luta séria, os caras entendiam, opa, truco, mais 6. Mestres do Universo lançou agora no dia 4 de junho e custou aproximadamente 170 a 200 milhões de dólares. E até agora arrecadou no mundo todo 54 milhões de dólares. O que aconteceu? O filme flopou? A culpa é do diretor Travis Knight? O filme tem muita piadinha? Pecou do mesmo jeito que Shazam pecou? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Come on, guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar então de He-Man e Mestres do Universo. Afinal, vale a pena assistir esse novo filme? Qual que é a minha nota para esse filme? Eu já posso adiantar para vocês que, como vocês viram na thumbnail, é uma nota 6, uma nota 6,5 por conta de um personagem específico que tem no filme, porém, o filme deixa bastante a desejar. Passa de ano, pelo menos na minha escola que eu estudei, passava de ano, porém, podia ter sido muito melhor do que realmente foi. Então assim, qual que é a história que esse filme vai abordar? Para quem não sabe, He-Man foi uma série animada lá da década de 80, que muito provavelmente o pai de vocês, ou até mesmo você mesmo que está me assistindo, acompanhou lá das antigas, e no ano de 2026 eles trouxeram de volta então como filme live action. Qual que é a história do filme? O filme então aborda então o reino de Eternia, contando a grande profecia de que o grande campeão de Grayskull retornaria em um grande dia. Temos então um corte e vemos o nosso protagonista Adam treinando com sua parceira Teela. Ele e ela e ambos seus companheiros todos estão sendo treinados pelo mentor, interpretado então pelo nosso ator Idris Elba, que é um grande ator conhecido por vários outros filmes, tanto Velozes e Furiosos, seja Torre Negra, alguns filmes sendo melhores do que o outro, mas enfim. Assim que eles estavam treinando, o filme também nos aborda com a invasão do esqueleto e como ele ataca com o seu exército. Vemos então uma grande batalha entre o mentor e o Mandíbula, um dos clássicos companheiros, ou melhor, lacaios do esqueleto, que enfrenta então o nosso querido mentor. Porém, agora na primeira parte do filme, vemos que o mentor não se sai tão bem nessa luta e o Mandíbula acaba subjugando então o mentor. Com isso, o esqueleto começa a avançar e vemos que o nosso protagonista acaba fugindo pelo portal enviado pela feiticeira. E ele acaba sendo enviado junto com a espada, porém, no meio do caminho ele acabou perdendo ela por aí no mundo, e assim o filme corta e temos então agora a segunda parte do filme, que é a Terra. Nessa parte da Terra acompanhamos 3 fases do Adam, que é Adam no seu quarto, Adam no trabalho e Adam sendo preso. A primeira parte do quarto vemos que Adam mora com um colega, mora de aluguel, muito embora o filme deixe claro que ele não gosta de pagar aluguel. Temos também a cena do RH, onde é o local onde ele trabalha, porém ele não curte muito. A verdade é que o passatempo dele é ficar buscando a espada dele dia e noite pelo notebook. Porém, a chefe dele acaba descobrindo isso e então vai ter uma conversa com ele e ameaça demitir a Adam. Porém, Adam, não se importando muito, acaba recebendo uma notificação do seu celular e vai atrás da sua espada. Porém, ele vai perceber que a espada dele está em uma loja nerd, está empunhada em uma estátua de um grande guerreiro, não sei, lá de algum filme de que tá aquilo. Ele vai lá simplesmente rouba a espada e grita, pelos poderes de Grayskull. Porém, nada acontece. E então o que acontece? Ele foge com a espada dali. Mais pra frente, vemos então que Adam é preso. É preso. Afinal, ele roubou algo que não era dele, né? Afinal, o que é esse maluco? Com Adam preso, ele é levado pela polícia e ambos passam por cima de uma ponte. Porém, o que acontece? A invasão do Homem-Fera. O Homem-Fera aparece e vai atacar o Adam. Mas por que o Homem-Fera apareceu e como é que ele achou o Adam? Lembra que eu disse que Adam tentou levantar a espada e empunhar e pegar o poder da força? Ele não conseguiu. Porém, algo que ele conseguiu foi mandar um sinal lá para os homens do esqueleto. Assim, um deles veio, que foi o Homem-Fera. Porém, antes que algo acontecesse com Adam, a Teela então aparece e salva Adam e leva-o de volta para o reino de Eternia. Porém, não é mais como ele conhecia antes, agora o reino está todo destruído devido àquele ataque do esqueleto. Adam então aparece com a Teela, ninguém acredita que aquele é realmente o filho do rei, porque ele é meio bobão, ele fala coisas meio sem sentido, mas isso a gente vai abordar mais pro final. Com isso, eles acabam sendo presos. Por que eles são presos? Eu não sei explicar o exato, é tipo, não, ele falou muita caca, vai ser preso. Prenderam eles, e aí eles ficam pensando, poxa, como é que a gente vai sair daqui? Aí tem uma robô,
na cela deles e tem um cara bêbado jogado ali no chão. Porém, a gente vai descobrir que esse cara bêbado ali no chão é o mentor. É o mentor que depois daquele fracasso lá da luta contra o Mandíbula, ele acabou caindo nas bebidas e ficou lá jogado. Então, o Adam acaba dando uma discussão ali, uma conversa ali com o robô, que no final é a Roboto. Então essa robô vai lá e liberta eles da cela. Com isso, eles fogem de lá, porém algo acontece que é mais uma vez a invasão do esqueleto, porque através de um guarda que ele tinha, acabou localizando onde estava o He-Man. Porém, não foi o esqueleto pessoalmente, foi o Mandíbula. E assim o Mandíbula indo até o He-Man, temos a primeira transformação do filme, que é quando o He-Man ele vai lá, levanta a espada e então se transforma gritando pela primeira vez pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. A cena é realmente muito boa desse filme, então ele vai e mete o sarrafo no Mandíbula. A cena então passa mais adiante, eles fogem, tem uma luta de naves, que também é uma cena muito boa, e assim eles ficam perdidos na floresta. Quem fica perdido na floresta? O Adam, a Teela e o Mentor. Vale ressaltar que o Mentor ainda está tendo problemas de bebida, mas isso vai sendo resolvido aos poucos, porque ele tem um problema com isso por conta da sua filha, mas enfim. Seguido disso, o esqueleto sabe que a espada está com o He-Man, sabe que está com o Adam, porém, o esqueleto ele é malandro, então ele vai lá, aparece um mega holograma e fala assim, se você me trazer a espada, eu te devolvo seus pais. Afinal, o esqueleto não tinha matado os pais do Adam. Na verdade, eles estavam vivos, porém estavam em cárcere, né? Estavam presos pela mão do esqueleto. Ada, então, sem pensar nem duas vezes, falou assim, eu vou atrás dos meus pais. Teela recomenda que não. O Mentor tá meio que ainda tentando se recuperar. Ele até veste a roupa novamente do Mentor, o clássico capacete de pinico e a roupa laranja. Então, ambos vão então atrás e seguem a Ada. Com isso, Ada chegando lá, ele mete mais um sarrafo nos outros soldados, e assim é uma cena bem interessante de ação. Porém, Esqueleto está com o pai de Ada, e usa ele como refém. Ada então se vê meio que sem saída, enquanto isso a Maligna, que é a parceira do Esqueleto, vai lá e prende o Adam dentro de um feitiço. Adam, com raiva e por toda a sua força, acaba soltando o feitiço, porém lança um raio, e esse raio vai parar aonde? No esqueleto? Não, vai parar na parede, e essa parede vai cair destroços, e esses destroços vai cair no pai de Adam. Ou seja, o Adam basicamente matou o próprio pai. Isso aí a gente vai falar mais pra frente, né? Com isso, o pai de Adam acaba falecendo, eles trocam algumas palavras ali, mas sinceramente é uma cena que não foi muito bem trabalhada. O esqueleto então nocauteia o Adam, prende o Adam, na verdade não só o Adam, mas prende a todos de Eterna. Esqueleto, enquanto isso, tenta então fazer o que o Adam tinha feito, pegar a espada e gritar, pelos poderes de Grayskull. Porém, nada acontece. Esqueleto fica, poxa, mas por que nada aconteceu? E ele vai investigar o que ele pode fazer. Com o Adam preso, ele então reencontra sua mãe, após 15, 18 anos sem ver ela, reencontra o Pacato, seu clássico companheiro das histórias, lança um seminário de guerra, porque é assim que ele chama, lança então um discurso no Jutsu, e ele e seus companheiros então conseguem fugir da prisão. Avançando então, temos então a luta final, que é He-Man contra o Esqueleto. Porém, He-Man acaba sendo brutalmente humilhado, Esqueleto até invade mesmo os seus sonhos, entrando tanto na cena do encontro que ele teve com uma moça, tanto na academia, tanto no RH. É uma cena bem cômica, eu tenho que admitir que eu dei risada, por mais que eu vi que muitas pessoas reclamaram, e eu também achei ruim, por mais que seja engraçada. E assim, o Esqueleto, vendo que a espada não funciona, a espada acaba quebrando, e ele enfia ela no peito do Adam. Assim, com o Adam parecendo que ia morrer, ele tem uma visão que ele estava no seu quarto, vê a feiticeira, e a feiticeira diz para ele, diferente dos últimos campeões, você é o único que tem um coração puro. Algo nesse sentido. Ada então retira a espada do seu peito, ela se reconstrói, então ele se transforma pela segunda vez, pelos poderes de Grayskull. E é uma transformação impressionante. Uma pena que ela é estragada, porque em vez dele enfiar a porrada logo no esqueleto, ele guarda e fala, vamos conversar. E aí ele quer conversar com o esqueleto, e o esqueleto já deixou claro que não quer dialogar. O esqueleto até tem uma cena dele falando, eu gosto de ser vilão. Então,
Após o esqueleto decidir isso, Ada então vai lá e começa a enfiar a porrada no esqueleto, que é simplesmente a melhor cena de ação do filme. Ele vai lá, dá um gancho de um lado, um cruzado do outro, vira o pirueta, taca na parede, e o esqueleto fica sem sombra de dúvidas e acaba explodindo. Puf! O esqueleto só sobra no final, só a caveirinha dele rolando. Com o fim então disso, temos que todos estão felizes, e então no final Adam se retira para se transformar com um pacato, e até eles fazem até uma piada no sentido de, poxa, será que ele não sabe que a gente já sabe que ele é o He-Man? Porém, então, ele vai escondido, se transforma e o filme encerra com o He-Man em cima do gato guerreiro. E assim temos o encerramento do filme. Com a história do filme contada, vamos então para os pontos fortes e pontos fracos do filme. Começando pelos pontos fortes, temos o visual. O filme é visualmente muito agradável, tanto nos cenários da Terra, mas principalmente nos cenários de Grayskull. É uma cinematografia muito boa, também o visual dos personagens, tanto dos bonzinhos, seja pela parte do He-Man, da Teela, do Mentor, e também principalmente dos vilões, quando vamos olhar para a Maligna, ou Mandíbula, que está muito bem nesse filme, e o Esqueleto, que também já é o nosso próximo ponto forte. O Esqueleto interpretado aqui pelo Jared Leto, que como já vimos ele em Morbius, da Marvel, por mais que os filmes dele como super-herói não tenham ido tão bem, aqui o personagem dele foi muito bem executado. Assim, não tem nem o que tirar nem pôr no Esqueleto. Ele é o que ele é. As piadas, o sarcasmo, a risada, por mais que não seja a risada original, por conta que, né, como sabemos, o dublador original, que também fez a voz do Wolverine, já é falecido, mas o novo dublador mandou super bem demais. Vou estar mostrando o nome dele aí, porque agora de cabeça fugiu o nome dele. E assim, é o melhor filme. É o melhor filme não, perdão. É o melhor personagem do filme. Ele leva o filme nas costas, sinceramente. Porém, o filme não é dele. Então ele tem cerca de 10, 20, 30% da participação no filme no máximo. E assim, o personagem só levar todo o filme não rola, né? Com isso, vamos então para o próximo ponto forte, que é a duração do filme. A duração do filme eu achei uma duração boa, tá? Eu não achei que foi um filme que se arrastou demais, ou um filme que foi curto demais. Para mim foi do jeito que tinha que ser a duração dele. Temos também referências. As referências desse filme são muito boas, que uma delas principalmente é a referência ao Dolph Lundgren, né? Ou alguns podem conhecer ele como Ivan Drago do Rocky 4, ou até mesmo como o primeiro He-Man dos cinemas. A verdade é que eu não posso confirmar se ele é o primeiro He-Man, mas ele talvez tenha sido o mais icônico dos cinemas antes desse novo filme. E eles quiseram fazer então essa referência, né, homenageando o ator conhecido pelo Ivan Drago e também pelos Mercenários, inclusive, né? Nesse ano, mais pro final do ano passado, a gente teve um meme que era Não Sobrou Nada, né? Se vocês já viram no Instagram, né? Não sobrou nada pro Beta. Por que eu tô comentando isso? É que tem uma cena tão específica que é um Maligna tá conversando com o esqueleto, e aí o esqueleto para, e é só o esqueleto e ele simplesmente fala, não sobrou nada. Eu dei risada porque eu lembrei na mesma da hora do meme, ficou tão destacado que eu fiquei, caramba, será que eles fizeram pensando nisso, pensando na nova geração? Me diz aí se tu também pensou nisso e você reparou nesse detalhe. Pode perceber, não sobrou nada. Porém, vamos para os pontos fracos do filme. E com certeza você já deve saber o que eu vou falar. O filme pecou da mesma forma que o Shazam pecou, Thor e Amor e Trovão pecou, que é a comédia. É a quantidade de piadas exageradas. É impressionante. Quando você pensa que uma cena está alavancando, vai uma piada. Não, mas agora vai ser o final. Uma piada. O pai do Ada acabou de morrer, mas passa 2 minutos. Uma piada. É uma luta final. Uma piada. É uma transformação. Piada. O esqueleto está ameaçando uma talada, mas coloca uma piada dele na academia. Uma piada dele no RH. Poxa, isso corta o clima totalmente, sabe? Você fica assim, poxa, só tem piada, piada e piada o filme. Parece que a cada vez que você pensava assim, pô, luta séria, os caras entendiam, opa, truco, mais 6. Mais 6 piadas. Não, mas aqui não precisa, mais 9. E é assim seguindo o filme, é impressionante. Ponto fraco também é a parte da Terra. Sinceramente, a parte dele como colega de quarto que não paga aluguel, a parte do RH, é uma parte assim,
meio chata do filme, não precisava dessa cena, eles podiam, acho que, ter bolado uma outra forma, sei lá. Seria engraçado, né, um He-Man meio que selvagem, ou que caiu no meio da floresta e foi buscar sobreviver. Eu sei que muito provavelmente o que eu tô falando não faz nem sentido, mas a cena da Terra é bem chatinha. E por último, o ponto fraco que tem me incomodado bastante foi o gato guerreiro. A gente não tem o gato guerreiro em si. A gente tem o pacato. O pacato, ele luta. E é isso. A gente não tem a transformação do gato guerreiro. O gato guerreiro, ou melhor, o pacato tá tudo medroso. E aí o Adam fala assim, não, você tem que ser corajoso. Aí o pacato vai lá e fala, não, hoje eu vou ser um gato guerreiro. E é isso. O pacato vai lá e começa a lutar. Começa a batalhar, é isso. No final a gente vai ver ele com a armadura no final do filme, porém a transformação clássica do He-Man virando pelos poderes de Grayskull, ele logo já vira então a espada transformando o pacato, você não vai ver isso. Não tem. Não tem. O filme também tem cena pós-créditos que eu acabei esquecendo de comentar. A primeira mostrando o Gorgo, que é muito interessante também, um clássico personagem das histórias do He-Man. Temos também a She-Ra, que está sendo apresentada como a irmã do He-Man, também foi muito legal essa cena. E por fim, temos o esqueleto, afinal, o esqueleto não morreu, mostra só o crânio dele, a maligna pegando e ele dá a risada. Ah, ha, 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 He-Man! E assim, o filme encerra de vez. Lucas, você me pergunta, vale a pena assistir o filme? Eu digo que vale. Vale porque é um filme sim legal, é um filme, como eu falei, é um filme bom, né? É um bom filme de sessão da tarde, sabe? Quando chega aquela sexta-feira, aquele sábado assim, às 6, se bem que eu nem sei o horário que passa a sessão da tarde. Se é à tarde, deve ser umas 3 horas, né? Que você fala, poxa, não tô sem nada pra assistir, vou assistir um He-Man vou dar algumas risadas e tal. É esse tipo de filme. É um filme que passa de ano, mas deixou muito a desejar. Porém, vá assistir. Vale a pena sim assistir. Eu recomendo que você assista. Esse foi o vídeo de hoje, então se você já curtiu, já gostou, deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião sobre o filme. Você gostou? O esqueleto realmente é o melhor personagem do filme? Na verdade, o filme é pior do que eu disse? Será que He-Man vai conseguir melhorar e alavancar? Porque até agora são cerca de 54 milhões de dólares no mundo todo. Tá dando prejuízo. Bom, veremos isso nos próximos capítulos. Falou, fui!